Glória a Deus. Cada um no seu quadrado, cada um na sua. Amém, irmão? E a célula é assim. A célula é assim, muda só o endereço, muda a rede, mas a situação às vezes é a mesma. Todos nós estamos aí propícios, nós somos infectados com o vírus do não posso. Agora não posso, hoje não dá, ainda não consigo. E a gente fica protelando aquilo que Deus quer fazer, que é Ele quem faz, não somos nós. Mas bem que tem cura. Amém? Amém? Fica de pé, pega a tua Bíblia, livro de Filipenses, capítulo 3. Obrigado, meu irmão. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Eu quero que você esteja bem atento àquilo que Deus está falando, que hoje de manhã já no nosso culto Deus falou conosco. Tenho certeza que agora não será diferente. E lá nas células, complemento, quando a gente compartilha aquilo que Deus falou conosco no nosso coração, e Ele sela de maneira especial. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, diz assim: irmãos, Paulo escreve aos Filipenses: irmãos, quanto a mim, Paulo, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Amém? Feche teus olhos. Pai, fala conosco. Espírito Santo, fala o nosso coração, Deus. Revela-nos a tua vontade, o teu querer. No nome de Jesus, Rei da Glória, é que nós oramos a ti. Amém. Amém? Pode se assentar. Fique bem, fique em paz, fique tranquilo. Paulo, o apóstolo, algumas vezes ele começava as suas cartas assim, reafirmando ou afirmando o que Deus tinha dado a ele, o que Deus tinha entregado a ele, o ministério, o apostolado, que Deus tinha dado a Paulo. E alguns homens, por vezes, pensaram em rejeitar e não aceitar. Paulo, um homem que decidiu, escolheu, aliás, ele foi escolhido e decidiu aceitar de Deus um ministério, o chamado que ele tinha o entregado, e passou a viver uma vida em Deus, e passou a viver uma vida com Deus. E ele fala em suas cartas e na sua história, e aqui mesmo neste livro de Filipenses, aqui neste mesmo texto, no versículo ainda, no capítulo ainda 3, Paulo fala da sua constante busca pelo aperfeiçoamento em Jesus Cristo. Ele fala de tudo aquilo que ele era. Ele diz como a sua descendência judaica, das famílias a que ele pertencia, e como ele, como judeu, ele era um judeu irrepreensível. E ele fala também dos seus títulos que ele tinha, e o conhecimento e a fama que ele tinha. Grande fama, grande conhecimento. E então aqui mesmo neste capítulo ele diz que todo este conhecimento, todos os títulos, tudo que ele era, ele usa uma frase forte, uma palavra forte, porque ele diz: eu considero tudo como esterco. Ele disse: eu perdi muitas coisas
eu deixei muitas coisas. Paulo, ele tinha largado tudo que ele possuía para viver para Cristo, para estar em Cristo, para receber aquilo que Deus tinha o dado através de Cristo. Paulo, o apóstolo, que foi julgado de uma maneira errada. Paulo, o apóstolo, que mesmo no final do seu ministério, abandonado, traído, deixado, na masmorra, abandonado, ele escreve um texto, uma carta motivacional, e ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Uma fé inabalável. Paulo era imparável, mesmo perdendo aquilo que os homens sonham em ter, mesmo ele abrindo mão daquilo que muitos homens eram capazes de matar para conseguir. Ele disse: eu não quero nada, eu considero tudo como esterco, apenas pela alegria, pelo prazer e a satisfação de conhecer a Cristo. E ele fala sobre isso, sobre a sua busca pelo aperfeiçoamento dado como homem de Deus, a esperança dele de estar na glória, a esperança dele de estar com Cristo, a esperança dele, o desejo dele de sempre ser melhor, porque Paulo tinha um alvo, e o seu alvo era ser como Jesus. Ele estava sempre em busca, e aqui neste texto, depois de todas estas colocações, ele acaba chegando aqui onde nós estamos, e ele diz: mas eu não julgo que já alcancei. Ele diz: eu já abri mão de muita coisa. Ele diz: eu já perdi muita coisa por causa de Cristo. Ele diz: eu já sofri muita coisa por causa de Cristo. Um imperador, Nero, queimou uma cidade toda para colocar a culpa nos cristãos e poder colocar a mão em Paulo e prender Paulo, e prendeu Paulo e o condenou à morte. Ninguém o defendeu, ele diz, ninguém me defendeu. O mesmo texto em que ele escreve motivando, ele estava sozinho, abandonado no cárcere, mas ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, mas a fé é inabalável. Abandonado e largado, ele ainda estava com uma fé inabalável. E aqui ele diz: irmãos, meus queridos irmãos, ele diz: eu não julgo que alcancei a estatura de varão perfeito, eu ainda não cheguei onde Deus quer que eu chegue, ainda não alcancei o que eu queria alcançar, embora eu já vivi muita coisa, embora eu já passei muita coisa. Ele diz: mas eu ainda quero mais, eu ainda estou buscando mais. É por isso que ele disse: eu prossigo para o alvo. Paulo, o apóstolo, Paulo, o homem que fez coisas extraordinárias através do poder de Deus manifestado em Jesus Cristo, ele está aqui falando em prosseguir, ele está falando em continuar, ele está falando em não parar. Ele disse: eu prossigo para o alvo. Eu já fiz muita coisa, eu já vivi muita coisa, eu já abandonei muita coisa, eu já perdi muita coisa. Ele diz: mas eu prossigo, mas eu continuo. Paulo está falando em dar continuidade, em não parar, em prosseguir, uma fé inabalável, porque Paulo era imparável. Prenderam Paulo e ele não parou, surraram a Paulo e ele não parou, tentaram intimidá-lo, mas ele não parou. Puderam prender o corpo de Paulo, prenderam o seu corpo físico numa masmorra, mas o seu espírito era livre e a fé era inabalável, porque ela era alimentada pela presença de Deus constantemente na sua vida. Nenhuma perda abalou a fé de Paulo. Nem um momento, nada do que ele deixou, nada do que ele excluiu de si mesmo abalou a fé de Paulo. Muito pelo contrário, ele sempre queria mais. Então ele disse: eu prossigo, eu continuo, eu já cresci muito. Ele está dizendo: Deus já fez muito em mim, mas eu ainda continuo, eu não julgo que alcancei, eu quero mais. A expectativa de estar em Deus, a expectativa de que Deus continuasse a fazer algo novo na sua vida. Ele disse: eu prossigo para o alvo,
Ele fala em prosseguir, em não desistir e não parar. E eu quero falar hoje como prosseguir. Olhar para a vida de Paulo dentro deste texto, daquilo que ele nos coloca aqui. Porque é preciso continuar, irmão. É preciso prosseguir. Nós temos vivido coisas extraordinárias aqui nessa igreja. Deus tem agido e manifestado o seu poder. Já passamos muitas coisas aqui. Mas ainda que nós tenhamos visto os anjos dos céus, ainda que tenhamos sido tocados pelo próprio Deus e sua mão poderosa no nosso coração, ainda é tempo de prosseguir. Eu prossigo para o alvo. Ainda é tempo de fazer mais. Irmão, depois de escrever todas as suas cartas, depois de dedicar uma vida inteira ao Evangelho, depois de sofrer aflições, prisões e açoites por amor de Jesus Cristo, dentro de uma masmorra, vivendo os seus últimos dias, abandonado, já na certeza que a forca o esperava e a sua vida aqui estava acabando, Paulo ainda encontrou forças em Deus e escreveu uma última carta, motivando os irmãos que estavam lá fora. Ele estava dentro da prisão. Olha o que Jesus faz. Paulo encarcerado, Paulo prisioneiro, Paulo abandonado, Paulo deixado, Paulo que perdeu tudo, dentro de uma masmorra, esquecido, abandonado, ele escreve uma carta. Eu guardei a fé. Uma carta de motivação, de continuidade. E aqui ele diz: eu prossigo. E nós precisamos aprender com Paulo. Porque, irmãos, Deus ainda tem muito para fazer na minha vida e na tua vida. O que Deus está fazendo é só o começo. Não importa o quanto nós já vivemos, eu quero falar sobre isso, como prosseguir, como continuar. E a primeira coisa que nós precisamos para não parar ou para continuar, para prosseguir, para termos a fé inabalável de Paulo no nosso coração, é identificar o alvo. Identificar o alvo. Paulo disse: eu prossigo para o alvo. Paulo disse: eu sei bem o que eu tenho que fazer. Eu sei bem o que Deus me comissionou a fazer. Irmãos, Paulo não era comissionado pelos homens. Paulo não estava obedecendo a uma igreja. Paulo não fazia parte de uma denominação. Ele era comissionado por Deus. Ele tinha ideia, ele sabia que o Senhor da igreja era Deus. Comissionado por Deus, ele tinha um alvo. Ele disse: eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. E nada que aconteça à minha volta pode afastar ou tirar os meus olhos do alvo. Nada que aconteça em mim pode tirar os meus olhos do alvo. Ele disse: eu continuo. Identificar o alvo. Porque, como diz o ditado, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe o que está fazendo. Às vezes a gente está vindo na igreja e nem sabe por quê. Está indo na célula e não sabe por quê. Com alvos errados. Com alvos diferentes daquilo que Deus quer que nós façamos. Mas perdido. A primeira coisa que eu preciso é identificar o que é que eu estou fazendo e por que estou fazendo. Nós estamos envolvidos, nós somos uma igreja em célula. E por que nós somos uma igreja em célula? Nós nos reunimos uma vez por semana. E por que nos reunimos uma vez por semana? O que é mesmo que nós estamos fazendo? Por que é que Deus me chamou para ser um anfitrião? Por que é que Deus me comissionou e entregou a liderança de célula nas minhas mãos? Por que é que Deus me chamou, me capacitou, me encheu do Espírito Santo, mudou a minha vida e me entregou um ministério, um chamado? O que é que Ele espera de mim? Qual é o alvo? E às vezes nós perdemos o alvo.
Nós tiramos o nosso olhar do alvo e ficamos olhando em volta, e então ficamos perdidos, exercendo força, se gastando e desgastando demasiadamente, mas sem alvo nenhum. O que é que Deus espera de mim? Nós temos um alvo enquanto igreja. Nós temos um alvo, Deus nos deu um alvo, e o nosso alvo é ganhar almas. O nosso alvo é alcançar o perdido, custe o que custar, conforme está na Bíblia. Comissionado, a grande comissão, o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Deus nos prometeu uma abundante colheita, uma poderosa colheita, mas esse não é o alvo. Nosso alvo não é fazer igreja nova. O nosso alvo não é para que Deus nos dê prosperidade financeira. O nosso alvo não é comprar terreno. O nosso alvo não é fazer piso da igreja, não é ter microfone melhor. Deus nos deu um alvo. E o alvo é alcançar o perdido, custe o que custar. Quando nós tiramos os olhos do alvo, quando nós perdemos o nosso alvo, nós também perdemos a fé. Quando tiramos os olhos do alvo, nós sentimos o cansaço e então somos contaminados com o vírus do não posso. Porque nós achamos que somos nós é que fazemos. Caímos no engano de achar que nós é que produzimos. Caímos no engano de achar que é nosso trabalho que vai fazer, que é o nosso empenho, a nossa dedicação que produz algum resultado, e não olhamos e não enxergamos que se alguma coisa acontece, é porque Deus está agindo, é porque o Espírito Santo está trabalhando, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tiramos os olhos do alvo, e às vezes o nosso alvo é que a nossa célula cresça em números, e nós queremos quantidade. Às vezes nós colocamos como alvo apenas a multiplicação da célula. Não tem que multiplicar a célula, quero multiplicar. Não é esse o alvo. O alvo é ganhar almas. O alvo é alcançar o perdido. O alvo é inundar este mundo, as pessoas, com o amor de Cristo, até que elas sejam constrangidas por este amor e decidam aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e conosco ir morar no céu, se nós formos, é claro. O que garantiu nós também. Identificar o alvo. Paulo tinha um alvo. O alvo de Paulo não era construir igrejas, embora ele foi o maior apóstolo, o que mais abriu igrejas, mas não era esse o alvo. Porque se o alvo dele fosse apenas esse nos últimos dias, ele dizia, para mim já deu. Olha o quanto que eu sofri por esse Jesus. Olha o quanto que eu passei por esse Jesus. Olha o quanto que eu perdi. Eu abri mão. Paulo era um homem importante, um homem de dinheiro, dupla cidadania, respeitadíssimo nos romanos, que era o grande poder da época. Um homem de grande conhecimento, que estudou aos pés de Gamaliel, um dos grandes doutores da lei da época. Todos respeitavam a Paulo, mas ele abriu mão de todos os seus títulos. Ele abriu mão de todos os seus ganhos, de todos os seus bens, de toda a sua fama, porque ele tinha um alvo. Deus tinha dado para Paulo um alvo. Identificar o alvo. Qual é o alvo da minha célula? Qual é o alvo do meu ministério? Qual é o alvo do meu chamado? Se estou aqui pregando, porque Deus me colocou aqui pregando. Se estou como anfitrião, porque Deus me colocou como anfitrião. Se estou em prisões, como disse Paulo, sou um preso de Jesus Cristo, ele dizia, porque Ele me colocou aqui preso, porque nós temos um alvo. Se nós temos o alvo, nada nos impede.
Se nós sabemos o alvo, nada pode nos parar, somos imparáveis, porque Paulo ele era imparável. Identificar o alvo. O que é que eu preciso deixar para alcançar o alvo? Onde eu preciso melhorar para alcançar o alvo? Como eu farei isso? Como eu vou fazer? Qual o planejamento para que eu possa ver o alvo com clareza na minha frente? Para que não fique turva a minha visão. Para que eu não sofra de uma miopia espiritual. E comece a desejar mais o sucesso ministerial do que alcançar o alvo que Deus me deu para ser alcançado. De identificar o alvo. A segunda coisa que Paulo diz que era um dos segredos para ele não parar, ele disse: eu deixo as coisas lá de trás. Não julgo que haja alcançado. Ele diz: mas uma coisa eu faço, deixando aquilo que ficou para trás. Abandono, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquecendo-me daquilo que ficou para trás. É claro que Paulo não estava sofrendo de amnésia. Esqueci, não lembro mais. O que você fez no ano passado? Nem lembro mais. Como é que foi 2021? Não sei, esqueci. Não. Quando Paulo fala esquecendo-me, não tem a ver com amnésia, com esquecimento real, mas com desprendimento. Paulo disse: o que ficou para trás, não me influencia, nem positivamente, nem mesmo negativamente. O que ficou para trás, ficou para trás. As frustrações que ficaram lá atrás, as decepções, os fracassos, os erros que eu cometi. Às vezes a gente fica chorando para sempre um fracasso, uma decepção, fica apegado ao erro. Eu conversei com gente que fez, errou, pecou, Deus vai lá, ora, pede perdão para Jesus, vai, ora, pede perdão. Jesus perdoa, mas ele não se perdoa, ele fica ali a vida inteira apegado. A vida inteira sofrendo a mesma coisa. Não consegue aceitar e receber o perdão de Cristo. Ele disse: eu deixo para trás as frustrações, eu fiz, não deu certo, mas eu vou de novo. Eu preguei a Cristo, falei de Cristo, sofri as prisões, as dores, as angústias. Eu não esqueci de nenhuma delas, mas o que passou, passou. Eu olho para frente. Frustrações, decepções, fracassos. Aliás, irmão, a vida cristã é recheada disso. De vez em quando a gente sofre uma frustração. Porque mesmo andando com Cristo, mesmo dizendo que a nossa vida está nas mãos de Deus, mesmo nós entregando o nosso caminho ao Senhor, vez em quando nós queremos assumir as rédeas, nós queremos fazer do nosso jeito, nós nos achamos no direito de aceitar ou não aceitar aquilo que Deus nos dá a fazer. E quando nós decidimos não aceitar, quando nós decidimos rejeitar algo e queremos nós mesmos escolher aquilo que Deus nos dá a fazer, inevitavelmente virá frustração. E quando Deus tem sonhos para nós que são maiores do que os nossos, Ele vai frustrar os nossos sonhos para que os dele possam prevalecer. Frustrações, decepções, fracassos, mas também tem um outro lado, as coisas boas. 2021 foi um ano extraordinário. A gente começou com dificuldade, de arrasto, pandemia, uns amigos nossos aí que morreram, o pastor Will, pastora Paula, um clima de velório, de tristeza, de angústia, de medo, de pavor. Aí nós vimos Deus fazer coisas maravilhosas, culto abençoado, outro culto abençoado, Deus falando a palavra de Deus, como Ele fez hoje. Não combinei nada com Atos 29, não sabia o que eles iam fazer. Isso, aliás, tem acontecido quase todos os cultos aqui nessa igreja.
Parece que a gente está falando para bonitinho. Não combinei nada, não combinamos nada, mas Deus está dirigindo, é Deus que está conduzindo. Aquele culto, o outro culto, a festa das células, o culto do batismo. Olha quantas pessoas se decidiram por Cristo, decidiram viver com Cristo. É Deus trabalhando, é o Espírito Santo convencendo, porque nós não convencemos ninguém. Então ficamos alegres e felizes, mas às vezes ficamos apegados. E começamos a buscar, a reviver aquilo que Deus fez no passado. O saudosismo às vezes entra no nosso coração. Ai, que saudade daquele tempo. Ai, que saudade daquela época. Irmão, olha aqui para mim. Não fique bravo comigo. Ou fique se você quiser. Mas quando a gente sente saudade de tempos antigos, é porque nós não estamos vivendo o novo de Deus na nossa vida. Eu já vi coisas extraordinárias, já vivi experiências com Deus extraordinárias, mas não tenho saudade de nenhum daqueles tempos. Porque Deus tem me dado sempre viver algo novo, ano após ano. O que foi passado foi bom, foi demais, foi extraordinário. Mas Deus tem sempre algo maior, algo novo, algo melhor para a nossa vida. Paulo disse, eu não fico preso lá atrás. A gente fica às vezes buscando, pedindo a Deus, Deus, a gente quer um culto igual àquele. Eu não quero um culto igual àquele, aquele eu já vivi, aquele Deus já deu, agora eu quero algo novo. Eu quero algo melhor, eu quero algo maior. Eu me esqueço que ficou para trás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, as vitórias, as conquistas, os acertos. Mas a gente quer ficar comemorando a vitória um tempão. O saudosismo nos prende no passado e nos impede de avançar para o futuro. Aquelas músicas aí que cantam por aí, saudade da igrejinha. Ai, que saudade da igrejinha. Eu não tenho saudade da igrejinha, irmão. Uns ratão desse tamanho andando ali atrás. As crianças, todo domingo, tinha que sair da igreja e ir para casa tomar banho, porque iam cheirando pastel. A escolinha era dentro da cozinha. As crianças não queriam ir lá. Uma dificuldade tremenda. As caixas de som, tudo um barulhão. Não tinha instrumento. Um dia não tinha bateria. Ai, que saudade. Eu não tenho saudade. Eu quero viver o novo de Deus. Eu quero o novo. Como que eu falei hoje de manhã? Eu não quero que Deus faça de novo, mas eu quero que Ele faça o novo na minha vida. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Às vezes a gente vive um momento bom em Deus e a gente acha aquilo extraordinário e a gente quer ficar para sempre naquilo ali e se esquece que o nosso Deus é uma fonte inesgotável. Ele tem coisas boas, coisas novas. E é quando nós olhamos para frente, é quando nós buscamos o novo, quando nós buscamos o que Deus tem a mais, que Deus tem algo mais a nos dar, é ali na frente. Não importa o que eu vivi, não importa o quanto Deus me usou, não importa o quanto eu conquistei, não importa o que passou, eu prossigo para o alvo. Eu quero mais. Ai, que saudade, que tempo bom, quando nós estávamos construindo a igreja. Não tenho saudade não, irmão. Não era fácil não, chovia, nós com o telhado quebrado, chovendo aqui dentro. Agora a gente ficou com um pouquinho de calor, mas quem participou da igrejinha pequenininha, lembra, não era bom não, o calor era que era mais calor mesmo. Vivemos coisas extraordinárias, vivemos. Nós vimos milagres de Deus, vimos. Deus nos deu muitas coisas, nos deu este púlpito aqui, ó, está aqui na frente, ó, isso aqui, ó. Isso aqui Deus nos presenteou uma vez. Eu estava com uns amigos lá na convenção, uma convenção nacional de pastores. E tinha um stand vendendo os púlpitos. E do nada ele me chamou e disse: Eduardo,
vamos dar uma olhadinha nos púlpitos, ele é pastor também. Eu disse, vamos lá olhar e babar, pensei, né? E ele falou assim, qual que você acha que é mais bonito? E eu olhei, eu disse, eu acho que é esse aqui, ó. Esse aqui eu acho que esse aqui eu achei bonito. Ele falou assim, mas dê uma olhadinha. Eu falei, não, cara, é para você, para a tua igreja? Não, mas veja aí o que você acha. Eu disse, eu olhei, ele disse, eu acho que é esse aqui. Confesso que eu olhei meio que, porque era caro. Aí ele falou assim, então vamos ali que nós vamos fazer, eu vou comprar esse púlpito e Deus mandou eu dar para você, lá para a tua igreja. Só calma aí. Só para você ter ideia, irmão, do que nós já vimos e vivimos. Uma igrejinha pequenininha, nós na luta, só o sonho de ter uma igreja maior, só o sonho do que Deus ia fazer, só a promessa, nós só tinha promessa. Aí eu falei assim, não, cara, não precisa não, é caro isso aí, deixa, não faz mal. Ele falou assim, eu não estou dando para você, não é você que decide, Deus mandou dar para ir aqui, costeira. Eu tomei na cabeça, né? Eu disse, então amém. E vim embora com aquilo no coração. E depois Deus falou para mim, e eu falei aqui na igreja, eu me lembro, Deus está nos dando um sinal. E eu me lembro no dia que nós inauguramos, né? Porque daí tudo é festa, né? Igreja pequena, tudo que é novo, a gente faz bagunça. Aquele culto abençoado, Deus falou no meu coração, isso é para que todas as vezes que olharem para esse púlpito, saber que eu estou nesse negócio. Foi bom, irmão, foi bom. Agora vou orar para Deus me dar outro púlpito. Ai, Senhor, nós queríamos ganhar outro púlpito. Eu não quero ganhar outro púlpito. Nós queremos ganhar um terreno novo. Nós queremos uma igreja maior. Foi bom, experiência extraordinária. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alvo. Deus nos deu o alvo, eu tenho um alvo. Ele vai nos conduzir. Então o que passou, passou. Deixar as coisas, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. A célula foi bom, multiplicou, mas tem mais. Mais multiplicação, não, mais alma para ganhar. Mais gente para trazer. Mais vidas para ser transformadas. Nós estamos saqueando o inferno e povoando os céus, é o nosso alvo. Terceira coisa que Paulo diz aqui, deixando as coisas que atrás ficam, depois ele diz, e olhando para as que estão à frente. Quantas promessas recebemos de Deus, o cumprimento das promessas está ali na frente. Olha aqui, irmão, 12 dias de clamor, o ano da poderosa colheita. O cumprimento está na frente, irmão, não está lá atrás. O cumprimento é nos próximos dias, é nos próximos meses. Você sabe como vai ser o teu fevereiro? Sabe como que vai ser o mês de março, abril? Sabe como vai ser? Eu estou com expectativa. Por isso que eu prossigo para o alvo. É por isso que eu continuo. É por isso que não para. Hoje o cenário talvez não seja favorável, a situação talvez não seja boa, mas Deus já nos falou que Ele faz pesca maravilhosa em cenários desfavoráveis. Prossigo para o alvo, a promessa já está dada. Olha para frente, não importa o quanto crescemos, não importa o quanto Deus tenha nos levado ao crescimento, há sempre algo maior e melhor de Deus para nós. É o ano da poderosa colheita. Olhar para frente, as coisas que estão adiante, o trabalho, o empenho, a dedicação, as mudanças, buscar a renovação que nos foi oferecida. Receber de Deus, aceitar novas experiências com Deus. Eu sigo para o alvo. E para encerrar, por último, ele disse, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e olhando para as que estão à minha frente, ele disse, então eu prossigo. Prosseguir, irmãos, é um verbo que indica a ação. Prossigo, eu continuo, eu me movo. Deus está no movimento.
Deus, ele age no movimento. Deus não trabalha com paradeira. Aliás, Deus nunca está parado. Deus sempre está em movimento. Lá no início, em Gênesis, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus nunca está parado. Deus não trabalha na inércia. Deus trabalha no movimento. Quando Moisés ergueu a vara, o mar se abriu. Depois que o povo andou em volta da cidade, o muro caiu. Depois que o general mergulhou as 7 vezes, então ele foi curado. É depois do movimento que Deus age. Quando nós nos movemos, o céu se move também a nosso favor. Ele disse: eu prossigo, eu continuo, eu estou em movimento. Eu continuo indo na célula. Eu continuo indo na igreja. Eu continuo o ministério que Deus me deu. Eu continuo fazendo o que Deus me deu para fazer. Guardando a fé. Porque é no movimento. Quando Deus se manifesta através do movimento. E hoje, este ano 2022, escute o que Deus está falando, porque é o ano de sair da inércia. Se quer parar, irmão, pare de ficar parado. Quer parar? Pare de ficar parado. Ficar parado reclamando, ficar parado resmungando, ficar parado achando, não, vem para o movimento. Vamos prosseguir. Prossigo para o alvo, porque há muitas almas a alcançar, há muita vida a compartilhar, há muito de Deus para receber, experiências novas a experimentar. Eu não sei o que você já viveu em Deus na tua vida. Eu tenho pelo menos 35 anos de igreja. 35 não, tenho mais, 40 já. Faz 5 anos que eu falo que eu tenho 35. Esqueci. 40 anos, desde a minha infância, a partir dos 5 anos de idade na igreja, experiências na minha infância com Deus. Fui batizado nas águas com 12 anos, fui batizado no Espírito Santo com 11, antes ainda de me batizar nas águas. Já saí, já desviei, já me frustrei, já desgracei a minha vida, Jesus consertou. Vi anjos, vi Deus operando, vi milagres, vi Jesus ressuscitar mortos. Através da minha oração já expulsei demônios. Mas 2022 é um ano totalmente novo na minha vida. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão à minha frente, eu prossigo para o alvo. Fica de pé em nome de Jesus.